Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, 29 de junho. A Igreja celebra com grande solenidade os apóstolos São Pedro e São Paulo, as duas colunas da fé cristã, os grandes anunciadores do Evangelho, cujas vidas e martírios fundamentam pela graça de Deus a Igreja una, santa, católica e apostólica. Ambos foram homens marcados pela fraqueza humana, mas transformados pela graça e pelo poder da ressurreição. Pedro e Paulo representam todo o Evangelho. Pedro, a estrutura e a unidade da Igreja. Paulo, o dinamismo missionário e o anúncio ao mundo. O livro dos Atos dos Apóstolos narra o episódio em que Pedro é preso por Herodes, mas é milagrosamente libertado por um anjo do Senhor. Este acontecimento mostra que a missão apostólica de Pedro não é obra humana, mas ação de Deus, que a Igreja intercede incessantemente pelos seus pastores, que Pedro, mesmo diante da perseguição, confia e obedece. Após ser libertado, Pedro declara: "Agora sei que o Senhor enviou seu anjo e me livrou." Pedro dormia em paz, não com medo, mas confiando totalmente na providência de Deus. Os que têm fé verdadeira dormem tranquilos, mesmo acorrentados. Essa passagem mostra a autoridade de Pedro, mas também sua dependência total de Deus, base da verdadeira liderança cristã. Na segunda carta a Timóteo, ouvimos o testamento espiritual de São Paulo. Aspas, "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Aqui vemos a consciência apostólica de Paulo. Ele não trabalhou por mérito pessoal, mas por uma graça recebida para os gentios, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Seu testemunho nos ensina a fidelidade ao Evangelho até o fim, a esperança da coroa da justiça e a certeza de que o Senhor esteve ao seu lado, mesmo quando os homens o abandonaram. Pedro e Paulo são irmãos no martírio, companheiros na missão, unidos no amor ao Cristo que os chamou. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta: "Quem dizem os homens que eu sou?" Após diversas respostas, Pedro declara: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus responde com a solene promessa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus." A palavra Pedro vem do grego Petros, pode ser compreendido como pedra, e vem do verbo edificar, que indica fundar algo duradouro. A firmeza de Pedro não vem da carne, mas da revelação do Pai. Ele se torna a rocha porque confessa Cristo, a verdadeira pedra. Este texto é a base da doutrina e do primado petrino, confirmada pelo magistério da Igreja. Aspas, "A missão de Pedro e dos seus sucessores é única. Por causa da fé que professou, Cristo confiou-lhe a Igreja. A autoridade dada a ele é uma missão de serviço." Catecismo da Igreja Católica, número 552. E o Concílio Vaticano I afirma: Pedro recebeu do Senhor um primado de jurisdição real e perpétua sobre toda a Igreja, confirmado na sua confissão de fé. Pedro e Paulo, duas vocações, uma fé. Pedro, o pescador, chamado à unidade da Igreja, símbolo da estrutura visível. Paulo, o perseguidor, transformado, símbolo do ardor missionário e da inteligência da fé. Ambos, por caminhos diferentes, convergem em Roma,
onde selam com o sangue o testemunho de Cristo. Pedro e Paulo nos ensinam que a santidade não é uniformidade, mas comunhão. Somos diferentes, mas unidos em Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrar hoje Pedro e Paulo é um convite para, primeiro, reafirmar nossa comunhão com o Papa, sucessor de Pedro. Segundo, ser missionários como Paulo, com coragem e ardor. Terceiro, guardar a fé com a fidelidade até o fim, mesmo nas provações. Quarto, e reconhecer que a Igreja é construída sobre a fé revelada por Deus e não por ideias humanas. Que possamos, com eles, um dia ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, por intercessão de São Pedro e São Paulo, Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.